TV Câmara, Campinas. Bom, então vamos dar início à nossa apresentação em relação à pesquisa que nós fizemos em relação à aplicação da Lei 10.639. E hoje vamos ter a apresentação, as informações dos dados, e também depois a gente faz uma troca aqui de conversa para a gente pensar nos passos seguintes, naquilo que a gente vai apresentar depois. Eu queria agradecer aqui a presença da Ângela, né, e da Carol também, que vão fazer a apresentação e falar um pouco para a gente sobre esse resultado. E também agradecer e anunciar a presença aqui da Jaqueline, obrigado, Jaque, e da Mônica, que está aqui representando a Secretaria de Educação, professor Wilson, obrigado pela presença, a Edna, nossa comendadora, e a coordenadora aqui da nossa comissão. Então, para ganharmos tempo, vamos dar início. Então, gente, boa tarde. Eu ia falar bom dia, tá? Mas é boa tarde. Eu vou começar primeiro dizendo que, assim, esse foi um trabalho bastante intenso, que demandou tanto por parte das professoras e professores que colaboraram respondendo ao questionário, quanto por parte da equipe, muita dedicação, muito empenho, muito esforço, mas eu acho que valeu muito a pena. Queria também dizer que o relatório, embora esteja pronto, nós combinamos com a Secretaria que mostraríamos para a Secretaria de Educação o relatório, então gostaria de só entregar a versão definitiva depois de fazer essa conversa com a Secretaria, porque eu acho que é importante também esse feedback deles. Mas o relatório está pronto, tá? Então, eu vou começar contando um pouco dos antecedentes, né? Como é que a gente começou a pensar na pesquisa. E a primeira coisa foi uma solicitação que veio pela Edna, mas por parte da Comissão de Educação da Câmara, por iniciativa do vereador Carlão, de que a gente fizesse um mapeamento, um estudo sobre como anda o processo de consolidação da Lei 10.639 em Campinas. Eu chamo de consolidação e não de implantação, porque a implantação começou em 1998. Então, acho que seria um desrespeito ao que já foi feito, chamar de implantação, né? Então, a gente está chamando de consolidação em consideração e em conhecimento a esse processo. Bom, quando nós fomos constatadas, quando eu fui constatada, eu rapidamente falei sim, né? Falei sim, nós começamos a ter algumas reuniões preparatórias na Unicamp, com alguns docentes. Convidamos o docente de São Carlos, que foi responsável por uma pesquisa na cidade de Sorocaba, né? De Sorocaba, com essa mesma temática. Ele disponibilizou o instrumento que eles utilizaram. Aí chamei a Carol, que é doutoranda do programa, é minha orientanda, e é do Instituto Federal de Educação Tecnológica de São Paulo. Depois chamei a Tamires, que também é doutoranda, que também é do Instituto, e a gente acabou firmando uma parceria, um acordo de cooperação entre a Câmara, a Unicamp, o Instituto Federal e a parceria com a Secretaria de Educação. Também fizemos reuniões com a Secretaria. Então, a primeira coisa é isso, quer dizer, esse projeto, ele foi dialogado. Ele não nasceu da cabeça só de 2, 3 pesquisadoras. Ele nasceu de uma demanda que é representada pela cidade de Campinas. E, para mim, isso é muito importante, porque ele
ele demanda a universidade. E acho que a universidade precisa existir para essas demandas também, né? A gente já existe por um monte de coisa. Bom, a primeira parte do nosso projeto, do nosso relatório, leva em conta alguns elementos que são fundantes da pesquisa, né? O reconhecimento de que o Brasil é um país racista, né? E esse reconhecimento ele está dado pelas teorias, pelas experiências, não são só as teorias, mas são as experiências cotidianas e pelo próprio reconhecimento oficial que o Brasil fez quando assinou o Acordo de Durban, né? Hã? Para abrir ali, ó. Põe a Tá, esqueci. Aonde, Carol? Aqui, ó. Yes! Peraí, deixa eu ver. Ih, cara. Eu apertei no lugar. Aí. Tá certo. Então, vamos lá. É que aqui aparece diferente. Nós também consideramos que nosso racismo e nossa cultura estão marcados pela ideologia da democracia racial. Então, o Brasil se considera um país democraticamente organizado racialmente. O nosso discurso é esse, as nossas crenças são essas, não é? Apesar de toda a realidade da desigualdade. Né? E a desigualdade também está mais do que demonstrada, não só naqueles indicadores sociais de educação, trabalho, saúde, mas na forma como nós nos relacionamos e acessamos o conjunto das possibilidades sociais. Os autores têm chamado o nosso racismo de cordial ou camuflado, na medida em que ele não se revelava de forma explícita. Não se revelava, porque já se revela hoje, não é? E também porque ele se manifesta na forma de silenciamento e de apagamento, né? A nossa sociedade silencia diante da discriminação e da violência contra os negros, apaga a presença das contribuições do povo negro no conjunto de práticas sociais, no conjunto de avanços que foram produzidos na sociedade. A escola, ela é reprodutora e produtora de relações racializadas e desiguais. Nós também consideramos a necessidade de enfrentamento. Essa necessidade tem sido dada historicamente pela ação dos próprios movimentos negros, né? E consideramos a criação, a partir de final dos anos 90 e nos anos 2000, das políticas afirmativas como uma das formas de enfrentamento. E no conjunto das políticas se insere a 10.639-03, que é aquela que institui o ensino de história da África e cultura africana e afro-brasileira em todas as escolas da educação básica e na formação de professores. Consideramos também aqui como uma das nossas referências a experiência do MIPID. O MIPID se adiantou à lei, né? Ele é uma experiência bastante consistente, focada na formação docente e na produção de conteúdos para o exercício docente. Quero também ressaltar aqui a criação dos cadernos temáticos, que é uma construção recente, mas também com uma contribuição bastante importante para a formação docente. Bom, vamos aos dados, que eu acho que é isso que todo mundo quer ver, né? Quando nós, então, pensamos a pesquisa, nós pensamos em conhecer o processo de inserção de ensino de história da África e africanidades a partir dos relatos dos seus educadores. Há várias possibilidades de conhecer, mas nesta pesquisa nós priorizamos o relato das educadoras e dos educadores. Identificar avanços e dificuldades, conhecer as boas práticas e apontar elementos para o aperfeiçoamento do processo. Bom, com relação aos participantes, nós tivemos 218 educadoras e educadores. Eu estou chamando de educadoras e educadores porque estão inseridos aqui monitores. Então,
que não são definidos a rigores como professores e também gestores em vários níveis, né? Mas todo mundo é educador. Eu queria dizer que esses 218, eles representam um percentual reduzido em relação ao conjunto da rede, né? O conjunto da rede está aqui, ó. Ele é composto por 7.080 educadoras e educadores, né? Então, esse é um percentual de 3,8 em relação ao universo total. No entanto, como a amostra de uma pesquisa quali-quantitativa, ela é uma amostra suficiente, não é? Ela permite a gente fazer cálculos e construir hipóteses explicativas. E também, esse número em si ele já é um indicador, não é? A despeito de muitas justificativas que possa haver para que as pessoas não tenham resolvido preencher o questionário, nós já conhecemos historicamente, e nas pesquisas que realizamos, o silêncio, né? Então, uma das maneiras de não tocar na questão racial é não falar sobre isso, né? E esse silêncio ele aparece aqui fortemente nos nossos dados, ressaltando que reconhecemos que há outras motivações. Mas esse número nos aponta para a hipótese do silêncio, né? Com relação à autodeclaração, nós temos aí uma maioria... quero falar mais uma coisa. A maioria dos respondentes dessa amostra são da educação infantil. E aqui eu quero deixar pontuado a importância do trabalho que foi feito pelas orientadores pedagógicos na educação infantil. Porque antes de iniciar a pesquisa, de abrir o questionário online, eu fui conversar com OPs, com coordenadores, com gestores. E foi na educação infantil que eu tive uma melhor receptividade com relação à realização da pesquisa. Inclusive, foi na educação infantil que me pediram mais tempo, né? E a gente abriu mais tempo porque nós consideramos que era um pedido super importante para a pesquisa. E isso se reflete, desses 218, 119 são da educação infantil. E entre os gestores também a maioria são da educação infantil. Então, eu estou falando isso para salientar a importância do trabalho da gestão, não é? Como esse trabalho faz diferença, né? E nós sentimos isso na pesquisa. Bom, voltando lá, com relação à declaração de cor, de pertença de segmento racial, a gente tem aí uma maioria branca, não é? Entre negros tem 23 mais 10 mais 11%, nenhum indígena, não é? Poucos não se declararam segundo a cor. Nenhum indígena, gente, é para acender uma luzinha amarela, não é? Porque a gente tem no entorno da cidade comunidades indígenas, não é? Então, acho que vale a pena a gente pensar isso mais para frente. Com relação à distribuição por cargo, nós fizemos uma separação entre homens brancos, homens negros, mulheres brancas, mulheres negras. E aqui é muito interessante, por exemplo, que a maioria dos homens brancos e negros esteja na EJA, não é? Que é o momento em que se trabalha exatamente com jovens e adultos, né? E as mulheres estão... na gestão estão todos representados, né? Mas vejam que as mulheres estão bastante representadas como professoras da educação infantil, no caso das brancas, e como monitor agente de educação infantil, no caso das negras. E aí a gente já vê uma desigualdade com relação a que lugar esses dois segmentos se localizam na educação infantil, né? São dois lugares de importância desiguais. Bom, vamos lá. Ai, água.
Com relação à distribuição por formação, também nós fizemos uma diferenciação entre homens, mulheres, brancos e negros. E aí você tem, entre os homens brancos, especialização e licenciatura como a formação mais frequente. Vejam que bacana, entre os homens negros é o mestrado, né? Eu achei muito interessante isso, porque isso mostra um movimento em direção a uma melhor qualificação, né? E quando a gente vê os dados a respeito do que os professores e professoras negras estão fazendo nas escolas, isso começa a ter muito sentido, porque há sim uma diferença em como o trabalho se realiza, né? No caso das mulheres brancas e das mulheres negras, é a especialização. Então, se considerarmos a totalidade, são poucas as professoras e professores que ficam só no nível da graduação, não é? A maioria procura qualificações maiores, pelo menos no nível da especialização, mas nós temos mestres, doutores e até pós-doutor aqui, o que é uma coisa importante. Só que isso depois precisa ser melhor discutido. Por quê? Porque quando nós perguntamos se as pessoas tiveram contato com a questão das relações étnico-raciais nos seus cursos, por exemplo, de graduação, 47% não tiveram contato. E uma minoria teve contato com conteúdos mais específicos, mais consistentes com relação à questão. No caso da pós-graduação, é mais problemático ainda, porque 60% não tiveram contato com a questão. Então, as pessoas buscam melhor qualificação, mas não encontram essa discussão na sua formação acadêmica, né? Na formação continuada, 40% dizem que tiveram de forma esporádica, mas vejam que 42% dizem que não tiveram, né, na formação continuada. Seja na formação oferecida pela rede, seja na formação que é buscada em outros lugares. É importante salientar que a maior procura por formação continuada é por parte das educadoras e educadores negros, não é? E os motivos para não participar da formação continuada referem-se a poucas opções, a concorrência com outras demandas, o tempo, o local, que às vezes é longe, e o desinteresse. Então, há um conjunto grande de pessoas que afirmam que não se interessa pela questão das relações étnico-raciais, e desse conjunto, a totalidade são pessoas brancas. Com relação aos conteúdos que são desenvolvidos nessas formações, os conteúdos são muito amplos e eles tratam da história, da diversidade, do racismo, das desigualdades, das artes, da valorização da identidade, das leis e da prática pedagógica. Então, eu diria que, em termos dos conteúdos, há uma gama bastante interessante de possibilidades de saber. Uma coisa importante aqui... Ai, o que eu fiz aqui? Fui para o lugar errado. Uma coisa interessante aqui é que, quando a gente pergunta se as pessoas fizeram outras formações em outras temáticas, elas aparecem, né? A questão da indisciplina, a questão da alfabetização, da avaliação escolar, né? A questão de gênero aparece também. E, então, há uma gama enorme de conteúdos, não é? que interessam para além desses conteúdos. Bom, quando a gente perguntou a respeito do conhecimento das leis, a primeira coisa é: o maior conhecimento se dá com relação a 10.639 e a 11.645. A 10.639, História da África, e a 11.000, África e Indígena. O maior conhecimento é sobre a 10.639. Eu diria que a quase totalidade indica que conhece, né? Mesmo que nem todos com profundidade, mas conhecem. Também notamos o pouco conhecimento do Estatuto da Igualdade Racial, mesmo pelos gestores,
os educadores e educadoras negros são os que conhecem as leis mais profundamente. Embora a maioria acredite na importância e na necessidade das leis. Então, aqui, a gente pode pensar várias coisas, né? A primeira é que, de novo, a gente vê reproduzida a ideia de que as questões raciais elas são uma questão dos negros e que os brancos não precisam buscar aprofundar conhecimentos a respeito disso, porque não é problema deles, né? Então, um não reconhecimento de como o racismo ele implica ao conjunto da sociedade, né? De forma desigual, mas implica, né? Uma outra coisa é que, quando se perguntou sobre importância, necessidade das leis, muitos disseram que as leis são importantes como indutoras, ou seja, se não tivesse a lei, ninguém faria, né? Ou poucos fariam. E também como suporte ao trabalho, né? Principalmente as gestoras e gestoras apontaram isso. Olha, tendo a lei, eu tenho um suporte que dá legitimidade ao que eu vou propor na escola, né? Então, a lei como suporte, a lei como orientação e a lei como indutora, né? Quando a pessoa diz, olha, se não tivesse a lei não fariam, ela está reconhecendo o racismo institucional, não é? Eu acho que isso é um ponto importante a salientar. Quer dizer, ela está reconhecendo que a escola ensina desigualmente, né? Por isso a lei precisa dizer que não pode e que precisa ensinar conteúdos de forma igualitária. Com relação ao trabalho pedagógico, vejam que a gente perturbou os professores, né? Perguntando tudo que gostaria de saber. Nós vimos que, para todos os segmentos, mais da metade indicou que o trabalho pedagógico é tratado de forma significativa no projeto político-pedagógico. Então, a gente perguntou, esse tema está no projeto político-pedagógico? Como? Né? Então, você tem aí mais da metade dizendo, não, está no projeto político-pedagógico de forma expressiva e significativa. Alguns disseram que não está. E essa é uma questão importante para a gestão. Como assim não está? Né? Já que a lei, como assim não está? São poucos, mas eles estão ali, né? Com relação ao trabalho coletivo, ao horário de trabalho coletivo, foi indicado que, apesar de estar no projeto político-pedagógico, esse tema é pouco trabalhado no horário de trabalho coletivo. E as justificativas são que esses momentos, em geral, são utilizados para a organização do trabalho pedagógico, né? De questões de planejamento, de avaliação, de organização do tempo, para a discussão de outros temas e para a solução de conflitos do cotidiano escolar, né? Alguns indicaram que a burocracia é um atropelador desse momento, que poderia ser um momento de trabalho com a questão, né? Com relação aos planos de ensino dos professores e professoras, dos educadores, 39% da educação infantil dizem que trabalham nos seus planos, então está escrito nos seus planos, que trabalham com a questão de forma explícita e significativa. No ensino fundamental são 45% e no EJA são 52%. Essa é uma coisa interessante, porque, a meu ver, é quase uma inversão, já que a gente acredita que a educação para as relações étnico-raciais deveria ocorrer desde a creche, não é? E ela vai ocorrer de forma mais expressiva na educação de jovens e adultos. As justificativas para aqueles que não realizam de forma significativa ou não realizam tem a ver com a indicação de formação insuficiente. E aí a gente lembra lá que a universidade não forma, que muitos não fazem formação continuada, né? E aí justificam com a formação insuficiente. A falta de apoio pedagógico, e dizem que trabalham só nas situações de conflito.
Então, vejam que a questão aparece para muitos como uma questão pontual, não como uma questão do cotidiano da prática. Com relação à prática, a maioria das educadoras e dos educadores informaram que o trabalho é pontual, né? Aí vai aparecendo, né? Como é que lá do PPP a gente cai na prática, na sala de aula, e aí a maioria informa que o trabalho é pontual, em uma atividade específica do conteúdo, ou como prática, como projetos, por exemplo, né? Ou na solução de conflitos, né? Muitos trabalham apenas em datas comemorativas. São 2, né? Os conteúdos das práticas, aí é bacana, porque eles são amplos, embora nem todos trabalhem transversalmente, nem todos trabalhem o tempo todo, os conteúdos são vários. Eles incluem a literatura, né? Com leitura, com contação de história, com livros que trazem a cultura africana e afro-brasileira, e trazem a história da África. Muitos trabalham com arte, a arte é muito mencionada, né? A produção, o desenho, a música, a teatralização, as muitas artes possíveis, a arte africana, muitos elementos que trabalham com a cultura, com a capoeira, com a culinária, com a estética, com a identidade, família, tem umas coisas bonitas a respeito de identidade, com a questão do racismo e a questão do respeito. Eu destaquei 2 coisas. As bonecas negras. Elas foram muito mencionadas. E elas foram mencionadas não simplesmente como atividade lúdica, ela é lúdica, é gostoso, mas ela também, e não é só na educação infantil, também propicia pensar identidade, pensar história, pensar africanidades. E o cabelo, gente. O cabelo aparece muito, trabalho com a questão do cabelo. A estética do cabelo, né? E por que o cabelo, né? Porque o cabelo, principalmente para as mulheres negras, é um elemento de discriminação, né? E é um elemento que é, vamos dizer, é alvo, inclusive, de midiático, né? Alisar o cabelo, relaxar o cabelo, né? Conter o cabelo. Então, a questão do cabelo acaba sendo bastante trabalhada e trabalhada de forma interessante, no sentido da valorização e do reconhecimento. Com relação ao material, e a gente perguntou se há material disponível na rede, né? Nas escolas, etc. Então, vejam que na educação infantil, eu fiz uma tabelinha, eu que não... né? 25% dizem que sim, há e em quantidade adequada. 67% dizem que não, que sim, mas não em quantidade adequada. Nenhum diz que não há, isso é bom, né? E não sei, 7,8%. No ensino fundamental, sim em quantidade adequada, 16%, 48% sim, mas não em quantidade adequada, e vejam que 35% não sei. Então, mesmo que haja, essas pessoas nunca foram atrás do material, né? Nos jovens e adultos, em quantidade adequada, 8%, em quantidade não adequada, 54%, 4,2% não há, e não sei, 33%, acho que eu estou precisando trocar de óculos. Não sei. Entre os gestores, 28% sim em quantidade adequada, 57% em quantidade não adequada, 7,7% não e 3,8% não sei. Embora não haja em quantidade adequada, é importante a gente perceber que há material, que esse material precisa melhorar em termos de quantidade, de disponibilidade de trabalho, mas é preocupante os níveis de não sei. São preocupantes os níveis de não sei.
porque não sei, nunca quis trabalhar com isso. Não, pelo menos não com o material que está disponível na escola. Não é? Então, acho que essa é uma questão a pensar também. Com relação às dificuldades que gestoras e gestores... e quando a gente pergunta... Deixa eu ver se eu... esse não está aqui. Quando a gente pergunta, bom, o que é que você faz quando não tem material, né? E aí as respostas giram em torno de algumas estratégias, como trazer material de casa, trabalhar com filmes, com vídeos, com livros, até com livro didático que possa ser explorado. E a internet, gente. A internet é a coisa mais citada como fonte de recursos para o trabalho com a questão das africanidades, né? Com relação às dificuldades que as pessoas encontram neste trabalho, no seu trabalho, nós elencamos vários níveis de dificuldades. Pessoal, dos gestores, dos alunos, da estrutura e recursos, da sociedade. E aí o que mais apareceu é recursos e estrutura, né? Então, de novo, olha, se eu não trabalho melhor é porque faltam recursos ou a estrutura não me propicia trabalhar como eu gostaria. Não tem tempo no currículo, né? Os espaços são limitados e etc. Também os alunos são identificados como fonte de dificuldade na perspectiva do desinteresse. O preparo pessoal. Então, as pessoas dizem, olha, eu não me sinto preparado. E muitos gestores indicaram isso, né? Não me sinto preparado para orientar professores. E tem um elemento que foi mencionado em praticamente todos os grupos, acho que menos na educação infantil, é a resistência de setores da comunidade, do entorno. E mencionada essa resistência atrelada ao atravessamento religioso, né? A não aceitação, a não compreensão do que significa trabalhar com a cultura africana e afro-brasileira. Há um atravessamento religioso no sentido de não aceitação dessa cultura e de externalizar essa resistência para a escola, né? Esse também é um ponto que acho que precisamos discutir mais profundamente, porque toca na questão da laicidade da educação pública, e isso é uma coisa séria. Tudo é uma coisa séria. E aí, aqui no relatório, gente, tem muito mais coisa, né? Óbvio. Mas eu procurei ser relativamente sintética para a gente poder conversar. Nas considerações finais, a totalidade considera que a temática das relações étnico-raciais é importante, não é? Então, quase ninguém disse, não precisava, não precisa ter, não é importante. Há uma expectativa de que as demandas apontadas no questionário sejam conhecidas e trabalhadas pela Secretaria de Educação. Então, a gente leu vários depoimentos assim, bom, e aí, o que é que vocês vão fazer com isso? Né? Como a Secretaria vai se utilizar desses dados? Esperamos que isso sirva para melhorar o processo, para aperfeiçoar. Nós acreditamos que a descrição das boas práticas ela poderia constituir uma base de dados do município de boas práticas. Porque essas boas práticas, elas são inspiradoras, né? Elas são impulsionadoras de vontades, de construção de novas competências e novos olhares. Aliás, eu queria mencionar uma boa prática aqui, já que o Wilson está aqui, que é o informaficativo, né? Que representa uma prática que mostra um processo no cotidiano. E como esse processo produz conhecimentos de toda a equipe escolar. Eu conheço bem, porque eu sempre leio, não é? E é muito legal você ver a produção dos estudantes. Então, acho que a gente tem esta e muitas outras boas práticas que devem ficar disponíveis
né, para o conjunto da rede. Bom, a gente queria salientar a importância do enfrentamento constante do racismo institucional e da formação para o respeito. E aí, nesse sentido, eu queria concluir dizendo que nós não podemos aceitar qualquer forma de impedimento ou retrocesso nesse processo que a rede construiu desde 98. É um processo que não é linear, que ele é irregular em termos da intensidade com que ele se realiza, mas ele não é um processo interrompido até hoje, né? Então, eu acho que é importante que a rede assuma para si, e acho que o auxílio da Câmara é fundamental, não deixar que esse processo seja interrompido, que esse processo seja impedido, né? Nós não vivemos um momento fácil no Brasil. Nós vemos um momento de convulsão política e futuras contenções orçamentárias, e a gente espera que que esta convulsão e essas contenções não venham a afetar o trabalho essencial que já se realiza. Pelo contrário, que a gente consiga aprimorar esse trabalho e aprimorar sempre. Eu também espero que nós, da universidade, consigamos avançar nos nossos próprios conhecimentos e naquilo que nós oferecemos como formação inicial, como pós-graduação e como formação continuada. Acho que esse estudo também é um puxão de orelha para as universidades, e nós precisamos assumir isso. Eu vou apresentá-lo, eu vou pedir para apresentar, se o reitor achar que vai dar tempo na última, esse estudo na reunião do Conselho Universitário, porque eu acho que a gente precisa contar isto também para a universidade, né? E eu estou aí disponível para discutir, para contar mais coisas. Eu quero encerrar com Fora Temer. Ai, gente, só uma coisa. O trabalho contou, além de mim, da Carol, da Tamires, da Edna, contou com o auxílio de uma equipe de apoio sem a qual nós não faríamos tudo o que fizemos. Está aí o Alexandre, é parte da equipe, o Matheus e o Ivanzinho, que são aqui da Câmara, que nos ajudaram muito com a compilação dos dados quantitativos, né? Eu queria registrar um agradecimento para eles. Obrigado, Ângela. Carol, Bom, para você fazer o comentário. aham. Depois a gente vai abrir para que vocês possam também tirar algumas dúvidas e comentar. Bom, foi um prazer, né, também estar nesse projeto. Acho que ele não acaba por aqui, obviamente, né? Acho que agora que a gente começa, que são os nossos maiores desafios, é fazer com que o resultado da pesquisa tenha um desdobramento efetivo, né, no impacto no trabalho de forma positiva. Então, é um trabalho importante porque a gente passa a entender melhor quais são os nossos desafios, né? Nós que trabalhamos com a questão, nós temos hipóteses, nós temos os exemplos de outras pesquisas, mas a pesquisa em si, ela dá um contorno, né, uma dimensão realmente do que é necessário ainda desenvolver. Acho que só queria, né, a Ângela fez a apresentação aí do todo, só queria, assim, reforçar que é uma questão, assim, a pesquisa ela tem várias minúcias, a gente não, né, a gente fez uma avaliação, mas dá para aprofundar em vários elementos. Então, a Ângela falou, a gente torturou os professores, né, em alguns momentos, e os próprios professores, eles indicam isso, porque talvez eles não compreenderam os motivos, mas existiram perguntas que foram reiteradas ao longo do processo. E eles que responderam talvez não perceberam, mas a gente percebe que a gente foi fechando o cerco. Então, às vezes, as pessoas acham que elas estão
dando um retorno assim, a uma questão, e por conta de ser a questão racial, por conta de ser uma questão bem difícil de se trabalhar, às vezes a pessoa acha que aquele retorno que ela está dando é o suficiente. E quando a gente vai apertando e questionando, então qual é o trabalho, então me indica a atividade, então me indica a estratégia, que a gente percebe que, na verdade, a pessoa está superficialmente olhando para esse trabalho. Então, assim, eu não estou dizendo que não que é pouco, não. Eu acho que o trabalho, ele até é iniciado, existe, principalmente, a gente percebeu uma vontade dos professores em desenvolver um trabalho, mas a gente sabe o quanto ele não é profundo, né? O quanto ele não é constante, né? O quanto ele, às vezes, não é objetivo, né? Então, é esse processo, né? Ele está no projeto político-pedagógico, ele está no seu plano de ensino, ele é discutido em reunião, ele é transversal, né? Interdisciplinar, e todos os elementos que a gente sabe que são essenciais para o trabalho, de fato, acontecer, né? Ser consolidado, como a Ângela colocou. Então, a pesquisa, ela dá essa dimensão, né? O que falta para esse trabalho ser consolidado. Então, pode ser que ele esteja na grande maioria dos projetos pedagógicos, mas ele não está em todos os planos. E mesmo estando em alguns planos, não necessariamente ele se efetiva na prática. Então, isso foi sendo percebido ao longo da pesquisa. A gente tem bastante dado que vai evidenciar isso. E, obviamente, os outros elementos, como os recursos, né? Enfim, a questão da formação, que é importante. Eu acho que isso também, enquanto representante do Instituto Federal, eu acho que fica para a gente mesmo uma dívida aí da universidade, né? O Instituto Federal forma professores também, porque tem as licenciaturas, né? E a gente realmente, né, olha como isso implica na ponta o fato da instituição, da universidade, né, não formar o professor, não dar uma formação inicial que contemple essa discussão, né? E aí depois isso fica só a cargo da rede em promover uma formação continuada com essa amplitude, né? Que consiga de fato alcançar, né, tudo aquilo que não foi realizado anteriormente na formação inicial. Então é um desafio que a rede tem, porque ele não foi um desafio anterior que as universidades, que as instituições, né, não se responsabilizaram. Então, também não adianta somente as instituições, as redes, correrem e se organizarem para uma formação continuada se as universidades, as instituições não se anteciparem numa formação inicial. Isso ficou muito evidente na pesquisa, né? Mas uma outra coisa, assim, e aí finalizando, né, que eu queria também destacar, por também fazer parte, assim, das formações que o MIPID proporciona, né, em também ser uma formadora junto ao MIPID, eu fiquei muito contente do retorno que eu vi das pessoas que responderam os questionários. Então, assim, a formação do MIPID, ela aparece nos questionários, né? Então, e aparece principalmente, acho que naqueles que conseguiram com maior profundidade ir indicando as questões. Então, eu participo de um curso, então eu desenvolvi tal estratégia, tal conteúdo, e a formação foi importante para que eu conseguisse desenvolver esse trabalho. Então, acho que é importante ressaltar que a pesquisa também conseguiu evidenciar o quanto o trabalho do MIPID é importante e precisa ser ampliado, né? E aí tem vários elementos que, como eu coloquei para a Ângela, a gente teria que, acho que junto à Secretaria de Educação, fazer uma carta de intenções, algo que realmente dê os indicativos daquilo que a gente precisa pautar, assim, com maior, sei lá, urgência, ou que, né? Então, a questão do local de formação ser extremamente inacessível, coisas que eu acho que é possível, talvez, ser pensadas, e isso impacta muito. A pesquisa mostrou que isso impacta muito, né? Então, são esses elementos que eu gostaria, assim, só de reforçar. Existem outros, acho que a gente talvez tenha aí outros momentos que a gente possa fazer essa discussão, mas eu achei que foi muito bom, né? Acho que o resultado foi muito bacana, e cabe aí esse conjunto de pessoas implicadas nesse processo dar continuidade, né? E desenvolver aí elementos que deem um retorno, né? Isso é uma coisa que os professores colocaram, né? Todos querem um retorno da pesquisa. Então, assim, quais são
as reais o real retorno que a pesquisa vai dar à prática deles. Então, eles, né, se dispuseram, colocaram as dificuldades, os elementos, e a rede precisa, de fato, dar um retorno a esses anseios que foram aí, né, evidenciados com a pesquisa. Tá? É isso. Obrigado, Carol. Então, fica aberto aqui, para que as pessoas possam comentar. O microfone está por aí? Aí as pessoas quiserem se manifestar, está aberto. Bom, em primeiro lugar, agradecer, né, essa pesquisa que vem fortalecer os dados que a gente também já estava levantando através das articuladoras. Muitas das coisas que foi apontado, a gente já tinha também conseguido levantar, porque a ação das articuladoras, elas estão indo até as escolas, fazendo uma pesquisa, perguntando, né, com os gestores, e nos trouxe muitos dados, né? E a pesquisa também vai nos ajudar a fortalecer mais ainda essas informações para que a gente consiga fazer um trabalho que não pare, né, ou que não diminui, né, que aumente, na verdade, né? E como épocas de contenção, né, então tudo que vier nos respalda mais, né? Bom, uma das coisas que a pesquisa apontou, né, e a gente já tinha percebido, era a questão dos locais para formação, né? O local Cefortep, e é uma reclamação que enquanto professora também tive, né? E aí algumas coisas a gente já está pensando para o ano que vem em realmente ter algumas ações descentralizadas que são extremamente necessárias, né? Já estamos apontando algumas coisas assim. Agora, uma dúvida que eu fiquei foi... Uma dúvida, não. Algo que me saltou aos olhos aqui, né? A questão, assim, uma das perguntas eram os recursos e estruturas, né? E que precisava de mais recursos, tal. Mas ele entra em contradição com a outra, né? Que fala que tem material e que as pessoas não vão atrás, né? Então, assim, não é a falta de material em si, né? Eu acho que é um outro ponto que a gente tem que pensar numa ação efetiva que tire esse sujeito dessa inércia, né? E ele comece a trabalhar, porque não é a falta de material, né? Muitos usam isso como desculpa, né? E não é uma desculpa aceita, pelo menos eu não acho que é uma desculpa plausível, né? Porque quem quer trabalhar vai atrás ou de internet, outras coisas, né? Mas se usa muito disso. E daí aí na pesquisa apontou exatamente isso, né? Muitos têm o material, mas não trabalham, né? Um outro ponto também que a gente já tinha identificado é a questão da religião, né? A desculpa de não trabalhar com essa temática questões religiosas, né? E aí é um outro embate e precisa de formação também, né? Se a gente tiver as universidades, Campinas é cercada de um monte delas, né? Então, nos ajudando também nesse processo, acho que bem a somar, né? Porque é necessário mostrar que algumas coisas fazem parte, mas não são... A religião faz parte da nossa cultura, mas ela não é só isso. Nós temos muito mais, né, a fazer. É um trabalho que não é fácil, né? Eu não preciso falar para ninguém dessa sala, porque acho que todos que estão aqui é porque têm interesse nessa temática, né? Mas que é necessário, né? A gente sabe disso, né? Estamos aqui dispostas a fazer todas as parcerias, porque sozinha ninguém faz mesmo nada, né? E enquanto eu estiver nessa função, né, minha posição é de abertura, de parcerias, de pensar junto, sentar junto, para tentar
derrubar algumas resistências, né? Que são muitas, muitas. Bom, acho que por enquanto é só isso. Vou só comentar rapidamente. A ideia da descentralização eu acho que é importante, porque isso foi muitas vezes falado mesmo, que você foi até para longe, é meio longe mesmo, né? Mas a questão da contradição, eu acho que você identificou muito bem, né? Quer dizer, não é exatamente falta de material, né? Mas e tem mais uma outra coisa, também é uma queixa sobre a questão da estrutura, assim, não dá tempo. Dá tempo para tudo, menos para isso, não é? Então, essa é uma coisa a se discutir também. E a questão da religiosidade, que é é um ponto difícil, complexo. Eu acho que a gente precisa começar a mostrar que só há recusa com relação às religiões de matriz africana, né? Porque comemora-se Páscoa, Natal, os santos juninos, e ninguém reclama disso. Ensina-se no ginásio é coisa de gente antiga, mas tudo bem. Ensina-se no Fundamental 2 sobre os deuses gregos, e ninguém reclama disso, né? Na educação infantil já vi projetos. Na educação infantil. Mitologia grega. Com mitologia grega. Então, eu acho que precisa começar a mostrar que esse é só mais um aporte que entra na escola, né? E que uma escola laica aceita a pluralidade, né? Então, eu acho que é por aí, porque essa conversa é difícil, né? Mas é preciso mostrar que tem um racismo por baixo dessa recusa, porque é só para as questões africanas. Sim. Vocês também. Boa tarde, quase noite a todos. Né? Primeiramente, fora Temer. Né? E aí, assim, trazendo um pouco desse diálogo que você apresentou, e é sempre mais confortável a gente fazer análise a partir de alguma coisa já concreta, visualizada. Então, eu vou fazer algumas considerações que eu acho que é importante. Parabenizar o Carlão, parabenizar a Edna, parabenizar a Mônica, a Jaqueline, a Ângela, e dizer que é um trabalho que a gente precisa... Carol Jango. Isso. Carol. Então, assim, na questão do racismo no Brasil, eu acho que a gente precisa apontar, não precisa ser nessa pesquisa, mas a gente tem que ter essa dimensão, né, que o racismo é um processo global, né, que se institui com a criação e a fundamentação do capitalismo. E no momento que o capitalismo está apontando que ele vai encrudescer, a gente não pode deixar mais o Brasil numa ilha, como se aqui não tivesse conectado com todo esse processo global. Então, o racismo no Brasil, ele é desdobramento de um racismo que se constitui de forma global, né? Então, os refugiados lá do norte da África que estão morrendo, feito isso mesmo, né? Que a gente não consegue entender, né? A quantidade de pessoas morrendo, fruto do racismo lá e que reverbera aqui, né? É novamente travessia de oceanos que a gente percebe como que... E o Brasil sempre tem esse álibi de que aqui é diferente, mas ele está conectado com esse... Mas é igual. É diferente, mas é igual. E aí, eu acho que esse é um apontamento que eu acho que a gente pode avançar. E, mais especificamente, para também não me alongar, é na questão do silenciamento e apagamento. Eu acho que também tem uma coisa que é muito interessante no racismo, é que no Brasil, particularmente, a gente expropria e não tem obrigação de retornar. Então, a gente tem aqui a especificidade de silenciar, apagar e, por conveniência, expropriar. A gente vê
todo mundo, em todos os lugares, dizendo que não é racista, quando se beneficiou. Né? Então, está tendo um caso agora aí muito recorrente, que eu acho interessante, né? A criança que os 2 atores famosos loiros adotou, e aí está expondo a criança como sendo eles os redentores daquela criança. A gente denuncia racismo muito antes. Provavelmente ele vai ganhar muita mídia com aquilo. Né? Defensor do racismo, né? Vai estar na mídia. Então, esses são características que a gente precisa apropriar. Então, tem o silenciamento, tem o apagamento, mas a expropriação é uma característica também a ser discutida. E aí, no todo, eu acho que é isso mesmo. A gente tem, né, que pensar agora e propor, dentro dessa nova, dessa conjuntura que se reinventa e é conivente com o capital, né, quais são as linhas de frente que a gente precisa, particularmente na educação, mas que ela não está dissociada com o contexto social, com o contexto religioso. Né? Então, assim, num processo em que se abre terceirização, quem são os critérios? Quais são os critérios de contratação? Vai ser beneficiar a quem? Né? Aí tem a lei que proíbe a contratação pelo viés religioso, mas isso pode ser uma maneira de impedir, porque aí você tem que desconstruir a formação religiosa que a pessoa tem e ainda tem que fazer a inserção da história da África. Ela já poderia vir nesse processo com a formação dela aberta religiosamente para fazer o diálogo com as outras religiões. E a gente sabe que isso pode ser feito propositadamente. E aí é só para a gente fazer mesmo essa contribuição e dizer que estamos juntos. Desculpa, só para terminar mesmo. É muito sintomático que ontem, no vestibular da Unicamp, dia 20, tenha caído uma questão sobre zumbi, mal formulada e provavelmente vai ser anulada. Eu não vi a questão, você viu? Está com erro de data, erro de... bem sintomático. Bem rapidamente, bom, primeiro que eu acho que cabe mais conversa entre nós. Eu acho que assim que tiver a autorização para que a gente possa poder disponibilizar para os movimentos, para as entidades e para o fórum particularmente, porque aqui eu fui vendo e já fui avoando. Imagine juntar aqui ainda a pesquisa que nós pretendemos fazer no Estado, nas escolas estaduais e no particular. Então nós vamos encontrar muito mais contradição. Mas eu penso que esse já foi um passo importante para que a gente possa pensar no passo seguinte, mas eu acho que a gente tem que sair, inclusive politicamente, com uma visão, porque assim, o discurso tem lei que pega e lei que não pega. Esse é aquele discurso para dizer assim, olha, essa lei está difícil de fazer pegar. Mas eu vi campanha intensa. Quando a dengue chegou a 60 mil, tinha campanha de manhã, de tarde e de noite. No transporte, nas empresas, na escola, na igreja. Então, eu acho que nós temos que enfrentar isso, o problema do tamanho que ela é. Mesmo faltando ainda um grau de informação, por exemplo, a gente não consegue do Estado, você vai no IML e você não consegue saber o número de negros mortos, assassinados. Então, tem alguns entraves ainda que eu acho que tem tudo a ver. E eu acho que esse resultado ele aponta para a gente uma ferramenta importante de como é que a gente tem que vai enfrentar, né? O poder público, a sociedade organizada e os movimentos, porque vai ser um momento... Nós somos foi sexta-feira, numa escola, fazer o debate sobre a Semana da Consciência Negra. A grande preocupação da escola era para ele tomar alguns cuidados, porque ali tinha alguns alunos que o pai é evangélico, não gosta muito. Então a gente teve que ir pisando em ovos, e eu acho que é exatamente aí que está um dos gargalos que nós precisamos enfrentar de forma mais aberta. Mas a gente poderia assumir o compromisso aqui. Assim que tiver a reunião depois com a secretaria, para poder disponibilizar e a gente trabalhar em cima. E a segunda, aqui na casa, internamente, nós devemos apresentar uma proposta
de uma ampla campanha, uma campanha de... Porque tem que pautar isso na sociedade. Se não tiver colado nos ônibus, nas escolas, nas árvores, nas lixeiras, a gente não vai conseguir fazer com que isso seja pautado, né? Propor uma campanha massiva em relação a esse debate, mesmo porque há o perigo aí, já tem fumaça de no próximo planejamento da LDB não aparecer mais a 10.169 como prioridade, né? Já está rondando aí os nossos quintais. Então, a gente se compromete com essas duas coisas, mas aí, assim, até 15 de novembro, é o prazo limite, de dezembro, é o prazo limite para que eu possa apresentar o relatório, porque, assim, encerro o trabalho da comissão ao apresentar o relatório, só que eu já tenho que engatar para janeiro de 2017, a gente reapresentar para poder dar continuidade no trabalho. Se a secretaria puder, a gente pode fazer reunião semana que vem, porque o relatório está pré-pronto. Mas a gente gostaria primeiro, porque a gente se comprometeu com isso, de fazer primeiro uma conversa com a secretaria e aí entregar o relatório. Aí a gente marca, já dá para fazer semana que vem. Ok, então, podemos concluir, mas a gente assume, então, esse compromisso que assim que tiver reunião, a gente disponibiliza as cópias para as entidades, para o fórum particularmente, que foi o incentivador disso, tá certo? Sim. TV Câmara Campinas.